Fala galera, Tati aqui. Eu tenho certeza que você comemorou o gol. E aí o narrador falou: calma, que o VAR vai avaliar o lance. E aí voou cadeira, voou mesa, voou que você tava segurando a mão. Mas calma, que hoje eu vou te explicar o que é esse tal desse VAR. Por que ele para tantos lances? Segura! Calma aí, tá? Então, vamos começar do começo, assim. No começo, como eu falei antes, não existia nem árbitro. E aí, depois de um tempo, o jogo começou a ficar muito rápido. Os jogadores hoje em dia eles são muito rápidos. Então, foi se notado pela FIFA, a entidade máxima do futebol, que só o árbitro em campo não seria capaz de ver alguns lances que eram extremamente perigosos. E aí viu-se a necessidade de criar-se, né, esse árbitro de vídeo, né? Então, um auxílio, né, maior. Assim, eu tava viva, né? Então, particularmente lembro de um lance muito importante que foi da Copa do Mundo de 2010. Foi uma Copa que eu acompanhei bastante. Nas oitavas de final, Inglaterra, Alemanha. O Frank Lampard, ele acertou um chute que bateu no travessão e a bola entrou no gol. A bola ultrapassou toda a linha, todo mundo viu, menos a arbitragem. O gol foi considerado não válido. E aí, nossa, furdunço, porque tô roubado, isso aqui, não sei o quê. E aí a FIFA realmente viu que precisava-se de um auxílio aí para os árbitros. E aí foi se estipulado o VAR. Que a primeira sua estreia, né? Sua primeira utilização foi na Copa do Mundo 2018, que foi lá na Rússia. Então, para começar, o VAR é uma sigla. Significa Video Assistant Reference. Ou árbitro assistente de vídeo. Então, é basicamente isso mesmo. Um árbitro assistente de vídeo que ele vai realmente ajudar o árbitro. Ele não substitui o árbitro em campo e a função dele não é substituir o árbitro em campo. O árbitro em campo, bandeirinhas, vão continuar permanecendo ali. O que ele vai fazer é auxiliar. Quando tiver um erro claro e evidente. Daqui a pouco eu falo sobre onde o VAR pode interferir. Mas quem toma a decisão final é sempre o árbitro de campo. Então, por mais que o árbitro de vídeo chame, ele pode chamar para o árbitro de campo ver as imagens, ele pode simplesmente ignorar e continuar com a decisão que ele teve. O árbitro de vídeo não pode, né, interferir diretamente nisso, ele pode só mostrar os lances. Quem tá dentro do VAR, né? Quem tá dentro dessa cabine mágica aí? A gente tem o árbitro de vídeo, o assistente do VAR e alguns operadores responsáveis pela imagem, né? Então, que ficam monitorando as câmeras o tempo inteiro. Eles acompanham a transmissão o tempo todo e diversas câmeras, tá? Se for necessário, então, se o VAR vê necessidade que o árbitro seja chamado, ele chama o árbitro pelo fone, o árbitro vai até a área de revisão, que é aquela televisãozinha normalmente que ele fica olhando ali, né, com uns tampão em volta aí, vocês estão vendo. E ele avalia a imagem. Não pode ficar jogador lá em cima, tá? Não pode. Jogador que ficar lá em cima toma cartão. Então você tem que se afastar e deixar o árbitro olhar. Beleza? Então, depois de olhar, o árbitro pode manter a sua decisão inicial. Então, falar, não, tá certo o que eu fiz e o VAR corroborou. Pode alterar a decisão ou confirmar alguma outra coisa anterior, etc. O famoso gesto que a gente tem, que é aquele quadradinho, é justamente por causa dessa televisãozinha. Então, quando o cara fala que vai pro VAR, ele faz esse quadradinho aqui, é tipo, gente, VAR é isso, fechou. Em quais lances, né? Então, o VAR pode interferir. O VAR não interfere em todos os lances, tá? Por isso que tem alguns lances que nem se cogita chamar o VAR, porque justamente não é a alçada dele. Um dos lances que ele pode interferir são gols. Então, o VAR pode verificar possível impedimento, caso não tenha impedimento semiautomático, falta na origem da jogada, toque de mão ou se a bola realmente entrou. Se não tiver o chip, como que teve agora na Copa de 2026. Então, se houve uma falta antes do gol, o gol, e aí rolou o gol, o VAR viu essa falta, ele pode chamar o árbitro para verificar e aí invalidar o gol. Se houve algum toque de mão, né, Maradona? Se a bola realmente entrou e que não tenha chip, né? Ou se tem algum impedimento. E aí, se não tiver impedimento semiautomático. Mas depois, sobre o impedimento, eu vou ter um vídeo só sobre isso. Porque eu não sei porque as pessoas acham que é uma regra difícil, mas não é tão difícil assim, tá? É só porque é muito milimétrico que causa muito. Outra situação que o VAR pode avaliar: pênalti. Então, avaliar se a infração realmente aconteceu ou se o pênalti foi marcado incorretamente. Então, normalmente, o árbitro marca pênalti em campo, quando é muito, muito claro.
E aí o árbitro de vídeo às vezes pede pra ele revisar as imagens pra ver se realmente foi pênalti ou não, ou se ele deixou passar algum pênalti e tal. Então, beleza. O VAR também pode interferir em cartões vermelhos direto. Então, como eu já falei dos cartões, a gente tem dois amarelos geram vermelho, mas você pode tomar um vermelho direto. Nesse vermelho direto, o VAR interfere. Então, o VAR, ele pode recomendar revisão quando teve uma expulsão direta. Então, quando o árbitro dá o vermelho direto, o VAR pode recomendar revisão. Como eu falei, não necessariamente o juiz vai acatar, ele pode olhar e continuar com o vermelho dele mesmo assim. Vai lembrar que ele não revisa cartões amarelos isolados. Então, o cartão amarelo não é revisado pelo VAR. E também pode ter um erro de identidade, que o VAR também verifica, que é quando o juiz aplica o cartão pro jogador errado. Ele errou, tipo, era para cartão para o jogador, sei lá, o 8, ele deu pro 5, o VAR fala, não, filho, era pro 8, não era pro 5. Então, ele também vê. Mas então, resumindo, o VAR não pode tomar decisões, tá? Então, quem continua decidindo é o árbitro em campo. A palavra final é dele. Tanto que vocês podem ver na Copa, os árbitros, inclusive, tinham que, né, proferir as suas decisões ali no final. O que o VAR faz é, ele recomenda revisão. Fala, ó, acho melhor você ver esse lance, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele não pode impedir a decisão do árbitro, tá? Então, a palavra final é do cara em campo. Então, você ainda continua vendo a cara do homem que você vai xingar, né? Mas a galera ainda reclama bastante com o VAR, porque o VAR chama e aí às vezes um gol anulado, outro não. Então, assim, não, o VAR não pode apitar pelo juiz. Isso é muito claro. O VAR faz recomendações, ele pede pro árbitro ver e a palavra final é sempre do árbitro em campo. Ele que dá a última palavra, tá? E aí algumas curiosidadezinhas sobre o VAR, para vocês amarem ele ou não, né? Porque ainda tem gente que vai continuar odiando. Tem sempre um atraso proposital. Você pode ver que sempre tem um atraso proposital na comemoração dos gols. Isso porque antes de reiniciar a partida, então quando tem um gol, a gente reinicia a partida. O VAR verifica automaticamente todos os gols. Então por isso que dá sempre uma leve atrasada. Os jogadores hoje em dia estão um pouco mais acostumados, mas mesmo que ninguém perceba, todos os gols são revisados pelo VAR. Em grandes torneios, inclusive, né, como teve a Copa do Mundo, tem câmeras exclusivas para avaliar só impedimentos, que são os impedimentos semiautomáticos. Além disso, toda a comunicação entre o VAR e o árbitro fica gravada. E algumas delas, como por exemplo em Copa do Mundo ou em alguns campeonatos nacionais como o Brasileirão, esses áudios podem ser divulgados para o público após o jogo. Tá? Normalmente aqui no Brasil a gente pede, quando tem alguma contestação, o áudio é divulgado, tá? Então toda a comunicação é gravada. Se alguma equipe falar que não foi gravada ou que sumiram, provavelmente sumiço proposital, porque todas as comunicações são devidamente gravadas. Isso é norma do VAR, tá? E aí, a gente tem algumas polêmicas, né? Então, porque vem aquela. E aí? O VAR melhorou o futebol ou não melhorou? A gente tem dois pontos de vista. Quem defende o VAR afirma que diminuir os erros graves tornou os jogos mais justos, evita gols irregulares e corrige expulsões equivocadas. Já quem critica o VAR diz que o jogo perdeu toda a espontaneidade, as comemorações ficaram muito demoradas, algumas decisões continuam sendo subjetivas demais e as revisões podem levar muito tempo. Mas uma coisa é certa, a gente, querendo ou não, o VAR permanece, é uma tecnologia que vai ficar, mas por trás da tecnologia existem pessoas, né? E pessoas falham. Então, o que vale realmente é o treinamento constante dos nossos profissionais de arbitragem, tanto em campo quanto no VAR, bandeirinhas, todos os assistentes. O que vale é uma constante profissionalização e um constante treinamento para evitar que erros aconteçam. É isso, espero que vocês tenham entendido o VAR. Odeiem ele um pouco menos, ou não, não sei. Mas até o próximo vídeo.